Diversas vezes me perguntaram como nos manter limpo ou nos mantermos limpos nas relações. Talvez o primeiro ponto seja observar que quando estamos em uma relação, nós rotulamos essa relação. Nós estabelecemos se é meu amigo, se é meu inimigo, se é um concorrente, se é um rival, né? Se é uma pessoa que é minha companheira ou companheiro. E isso obviamente que já vai delinear uma posição geográfica interna onde você vai querer desenhar o seu relevo de emoções. Obviamente que isso nos remete ao estado de cobrança. Nós cobraremos a pessoa tal como ela foi rotulada na nossa mente. Sem dúvida alguma, isso já é um pequeno problema, porque nós não temos como exigir que o outro pense como nós ou que o outro viva como nós. Absolutamente. Cada um é senhor dentro da sua realidade pessoal e da sua história pessoal. Então, se o outro possui uma personalidade arrogante, agressiva, ignorante, amável, sensível, cabe a mim me adaptar ou não a esse tipo de relação. Agora, eu não posso jamais exigir que o outro atue da maneira que eu espero, ou querer que o outro corresponda às minhas expectativas. Isso vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. E a tendência natural é que comecem a haver conflitos até chegarmos em confrontos. Talvez a ideia do eu se manter limpo diante de uma relação é não se permitir ser perturbado por ela, ou ser magoado por ela, ou ser, vamos dizer assim, que aquilo te suje, seja por um lado positivo ou negativo. Daí nós perguntamos, mas pode me sujar pelo lado positivo? Sim. Quando nos encantamos, quando nos apaixonamos, quando o brilho daquilo, né, chama a minha atenção a tal ponto que me converte ou num escravo das sensações, escravo dos momentos. Né? Quando nos fascinamos com algo ou alguém, é assim. A mente se coloca numa posição de debilidade. Né? Ela se torna frágil diante daquilo que ela admira. Isso não é ruim, porém, ela não pode estabelecer a sua forma de movimentação, ela não pode estabelecer a sua condição de ser, de atuar. Né? Então, quando nós rotulamos ou estabelecemos aquilo, quando as pessoas dizem, esta pessoa era o meu ídolo, esta pessoa era tudo o que eu queria ser, obviamente estamos cometendo um erro, né? Porque talvez aquela pessoa não saiba que você a está colocando neste nível de observação. E este nível de observação pode ser perigoso. Perigoso não somente para a pessoa, mas para você também. Porque as decepções serão suas, as frustrações serão suas e pode ser que elas sejam ilusórias, que em verdade elas não existem. Né? Ou que não houve motivo suficiente para que esse tipo de emoção ou sentimento perturbasse você em determinado momento. Então, em geral, eu observo, eu apenas aceito aquilo que chega até mim e a partir daí eu decido se é interessante para minha convivência ou não. Pode ser que nesse momento nós sejamos muito exigentes, pode ser também, mas o tempo também muda isso. Né? Hoje a gente pensa de uma maneira, amanhã pensa de outra, e a ideia da evolução é isso. É eu aceitar a possibilidade de que hoje eu penso de uma maneira e amanhã eu posso pensar de outra, porque senão não existe progresso pessoal, não existe evolução consciencial. Agora, é muito importante que eu não me perturbe, ou que eu não crie uma circunstância onde aquilo não vai poder atender às minhas expectativas. Então é muito importante que nesse momento exista a claridade mental e a consciência, né? A lucidez. Então, não se sujar nas relações, ou não se permitir estar sujo, ou não permitir que aquilo suje você, é exatamente isso. Colocar você numa posição, a outra pessoa numa posição, saber quem é quem na relação e procurar o máximo não estabelecer nenhum critério de julgamento. O julgamento ele estabelece posições e as posições tendem a gerar reverberações que no futuro podem complicar a sua ideia de relação. Então, o primeiro, tente não estabelecer rótulos, tente deixar que a natureza cuide do momento, que a própria correnteza da vida leve você para uma posição melhor ou pior naquela relação, e que tudo não passa de experiência, tudo não passa de uma convivência. As convivências, as experiências surgem, se sustentam durante um tempo e depois se decaem.
Se aquela pessoa for seu amigo, for o amor da sua vida, seja como for, e realmente for importante para a sua história pessoal, no momento em que começar a descer, voltará a subir. Pode ficar tranquilo em relação a isso.